Como um ex-contrabandista do Irajá, no Rio de Janeiro, se tornou o maior traficante de armas para o Brasil, segundo a polícia. Frederic Barbieri está preso desde o fim de semana passado em Miami, onde ele mora, e teve a fiança estipulada em quase 5 milhões de reais. Nossos repórteres na Flórida investigaram o passado de Frederic, que teria forjado um casamento para conseguir residência nos Estados Unidos. A primeira vez que Frederic Barbieri surgiu no radar da polícia foi no fim dos anos 1990. Naquela época, o principal traficante de armas para o Rio de Janeiro era Marcelo da Gata do Irajá, que foi preso em 2002. Barbieri vivia ao lado de Marcelo e, segundo a polícia, passou a ser o principal fornecedor, usando como base de operações o Complexo do Alemão, destino da maior parte das armas que entravam ilegalmente no Rio de Janeiro. Pouco antes, no ano de 2000, ele tinha registrado o primeiro endereço nos Estados Unidos. No início dos anos 2000, Barbieri era limpador de piscinas em Miami. 15 anos depois, ele seria o maior traficante de armas para o Brasil, mandando fuzis escondidos justamente em aquecedores de piscina. De 2008 a 2015, ele fez 34 viagens entre o Brasil e os Estados Unidos. Essas imagens da polícia mostram Barbieri no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, em 2010. Mas o monitoramento foi interrompido no mesmo ano, quando a região foi ocupada por forças de segurança. A cena dos bandidos fugindo pela mata ficou famosa. Barbieri então fugiu de vez para Miami, e ele estava preparado para isso. Já tinha até a cidadania americana, conseguida com um casamento fajuto. Esse casamento dele, que aconteceu em 2006, foi um casamento forjado, por assim dizer, para que ele pudesse ter direito a dar entrada no processo de naturalização dele. A noiva era a cubana Margarita Penha Rios. As informações dão conta que ele pagou uma quantia razoavelmente alta, cerca de 20 mil dólares, para que esse casamento pudesse acontecer. 64 mil reais. Menos de 2 anos depois, o casal, que nunca viveu junto, se separou. Barbieri já tinha conseguido a cidadania americana e aberto uma empresa de exportação. Ela se chamava FK Bar, com as iniciais de Frederic Barbieri, e ficava nesse endereço. O primeiro flagrante de tráfico de armas foi quando a polícia brasileira apreendeu em Salvador um container com munições que ele tinha enviado desse porto aqui. O envio deu errado. E não seria com containers que Barbieri iria se tornar o senhor das armas do Rio de Janeiro. O caminho que ele abriu para despejar milhares de fuzis no Brasil não foi pelo mar, mas pelo ar. De avião, as exportações se tornaram regulares. Só por essa empresa, ele mandou para o Brasil 620 motores elétricos, 156 aquecedores de piscina e 15 aparelhos de ar-condicionado. Para a polícia, todos recheados. Os investigadores americanos ouviram o dono, que disse que nunca soube das armas. Na sede da transportadora tentamos falar com ele, mas ele tem medo. Pela mesma empresa, Barbieri enviou os aquecedores de piscina que a polícia do Rio apreendeu cheios de fuzis no ano passado. E quando foi preso, ele tinha mais 52 embalados, prontinhos para a viagem. Um delator que está colaborando com a justiça contou que armas enviadas por Barbieri para o Brasil saíram de uma das cidades mais turísticas dos Estados Unidos, das mais visitadas por brasileiros. Fuzis que foram parar nas mãos de bandidos no Rio de Janeiro saíram daqui de Orlando. Só em Orlando existem 122 lojas de armas. E o estado da Flórida está no centro de uma discussão sobre a facilidade de se comprar fuzis. Isso depois que um jovem matou 17 alunos numa escola com um AR-15. Esse brasileiro tem uma loja de armas em Miami. Aqui nos Estados Unidos a gente tem que reportar às autoridades quando dentro da mesma semana a pessoa compra mais de 2 pistolas de mão. Já para rifle não existe esse tipo de controle. No Brasil, a polícia identificou o homem que fazia a distribuição dos fuzis enviados por Barbieri. Ele é João Vitor e está preso. Barbieri tem mandado de prisão no Brasil e pedido de extradição, mas a justiça americana estipulou fiança, $1,5 milhão para responder em liberdade. Se pagar, Barbieri terá que usar uma tornozeleira eletrônica no bairro Pacato, de onde entupia de fuzis o Rio de Janeiro.